vai estar à disposição na próxima quarta-feira e tem uma logística para isso. E o depoimento lindo, lindo, emocionante de Rodrigo Garro antes de entrar em campo diante da equipe do Santos. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Ela é maravilhosa, espetacular e, digo mais, a melhor de todos os tempos, desde que o Paulistão criou esse modelo lá em 2017. É a melhor. Inclusive em 2017, quando o Corinthians foi campeão, o Corinthians atingiu 25 pontos. O Corinthians já tem 25 pontos e restam 3 partidas. Ou seja, o Corinthians já igualou a melhor campanha dentro desse modelo, dessa nova fase, desse novo regulamento do Campeonato Paulista, e a tendência é superar. Esse jogo contra a Portuguesa, que vai rolar no sábado, às 6h30, no Pacaembu, né, no Mercado Livre Pacaembu, né, que tem name rights agora, ele pode definir com uma vitória a primeira colocação geral definitivamente, desde que o São Bernardo tropece diante do Guarani. É um pouco mais difícil, o São Bernardo é uma das boas equipes do interior paulista, ou do ABC, né, do Campeonato Paulista como um todo, joga em casa diante do Guarani. Mas se o São Bernardo não vencer o jogo, se rolar um empate e o Corinthians vencer a sua partida da Lusa, o Corinthians vai a 28 pontos, não pode ser mais alcançado, e mesmo que seja, vence nos critérios. E aí a gente está falando de uma decisão nas quartas contra o Mirassol, que já está definido na Neoquímica Arena, em jogo único, na semi, em jogo único, também na Neoquímica Arena, e com as duas finais tendo a decisão também na Neoquímica Arena. A gente está falando de uma vantagem significativa, gente. São 17 jogos vencendo do Corinthians em Itaquera. Não são jogos de invencibilidade, são jogos vencendo. São 17 jogos em sequência que o Corinthians vence com mais de 40 mil torcedores sempre apoiando, com o recorde batido agora diante do Santos de 48 mil pessoas presentes. Negócio inacreditável. A gente sabe como a torcida do Corinthians joga junto, como o Corinthians é forte em casa. Chegou um momento nos últimos 2 anos em que, por conta de várias situações que vocês já conhecem, por times muito mais limitados, por constantes mudanças de técnicos, por gestões estapafúrdias, o Corinthians não conseguia fazer valer nem o seu fator casa e tinha dificuldades muitas vezes jogando nos seus domínios. Pois isso mudou. Do ano passado para cá, o Corinthians tem sido muito forte, dentro e fora de casa, mas em casa, cara, em casa é praticamente imbatível. Então, se você decide em casa, não está proibido de daqui a pouco no empate, vai para pênalti, enfim, o futebol tem dessas coisas. Mas a tendência, a vantagem, ela se torna muito grande na medida em que o time sabe utilizar da sua força local. E é o que tem acontecido com o Corinthians. Então, confirmar essa liderança geral a ponto de não ser alcançado por ninguém, independentemente do adversário que o Corinthians pegar nas quartas, na semi ou na final, ele vai decidir em casa. E isso, sim, é importante. Por isso, o Corinthians tem uma pré-Libertadores na semana que vem, mas esse jogo contra a Portuguesa, ele ganha também um ingrediente a mais. Tem a questão aí de você ir para a Venezuela com um pouco mais de confiança se você ganha o jogo. Tem a questão do Campeonato Paulista, de não deixar os outros se aproximarem e você já conquistar essa liderança geral para garantir essas coisas. De daqui a pouco meter uma pontuação aí recorde, né? Batendo inclusive o Palmeiras dos últimos anos, né? Que foi assim avassalador nas fases de grupos do Paulistão, onde venceu o tricampeonato. Então tem algumas metas mais específicas, alguns objetivos mais pontuais que o Corinthians pode entender como interessantes nesse jogo diante da Luzinha da Portuguesa, que é sempre interessante ver na Série A do Campeonato Paulista. Pois bem, depois disso, o Corinthians joga sábado, domingo tem mais um treinamento, né? Aliás, deve dar aquele descanso, né, para quem jogou e tudo mais e tal. Na segunda-feira rola mais um treinamento, uma atividade e viagem para Venezuela, onde na quarta-feira o Corinthians encara a Universidade Central da Venezuela no jogo de ida dessa segunda